Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. E te saúdo com a paz de Deus, que o Espírito Santo possa te conceder luz no teu coração, paciência, um coração longânimo, para nós podermos vencer as nossas dificuldades e batalhas. Eu terminei de concluir esse estudo no livro de João, capítulo 5. Eu quero simplesmente fazer uma pequena conclusão deste capítulo 5, que começa com o Senhor curando o homem que havia 38 anos, né? Que havia paralítico, ele tinha uma paralisia, como todos conhecem a história, não é sobre isso que eu quero falar, mas começa falando sobre que Jesus foi até o tanque de Betesda e curou esse homem. Mas só que o dia que ele curou foi no sábado. Isso trouxe um problemão para o Senhor, isso trouxe um problemão para esse homem. O Senhor vivenciou na sua história um tempo de hostilidade muito grande, de preconceito tremendo. Mas eu quero frisar mais sobre a missão dele. Porque a conclusão é que o Senhor, ele tinha uma missão e cumpriu essa missão. Cumpriu e foi aprovado. E nos deixou um grande ensinamento nessa missão do Senhor. Todos nós sabemos que a missão que o Senhor veio foi sacrificar-se como um cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. Todo mundo sabe dessa história. Mas uma das maiores lições que o Senhor deixou em nossa vida foi a obediência. O Senhor aqui nesse capítulo 5, da partir do versículo 19 até o 47, ele vai nos dar várias informações e ensinamentos sobre o que é obedecer a Deus. E obedecer a Deus não é fazer a nossa vontade. Obedecer a Deus, eu vou criar situações que eu vou ver que dentro dessa situação eu vou estar obedecendo a Deus. Não. Então, ele esclareceu sobre obediência a Deus. Ele esclareceu sobre a falta de fé, sobre a falta de conhecer a Deus, a rejeição que ele sofreu. Deu-se por não conhecer as Escrituras, deu-se por não conhecer a Deus, deu-se por não conhecer o amor de Deus. Estavam ali, né, no templo, estavam na sinagoga, porém afastados e longe de Deus. E isso não acontece, não é só com eles, não aconteceu somente com eles, acontece conosco também. Porque não importa se nós temos uma Bíblia, uma harpa, se nós vestimos bem, se vamos para os cultos, mas se nós não tirarmos um tempo para nos dedicar à oração, para dedicarmos à leitura, para nos dedicarmos em pesquisar, em tirar um momento devocional com Deus, nós não vamos conhecê-lo profundamente. Nós não vamos conhecer a Deus simplesmente porque eu vou para o culto, porque eu sou da comunidade cristã, porque eu me converti ao evangelho. Não, não é assim. Cristo, ele combateu muitas heresias, ele combateu muita falta de fé, incredulidade, pecado escondido, coisas horrendas aconteciam dentro, né, do templo, dentro da sinagoga. As pessoas viam ter com ele a multidão, as pessoas que não faziam parte da liderança, viam doentes, enfermos, precisando de ajuda espirituais, porque não tinha líderes espirituais, não tinham pessoas capacitadas espiritualmente para dar consolo, para dar conforto, para dar alegria e esperança a essas pessoas. E o papel da igreja do Senhor é trazer esperança, é trazer confiança, é ensinar as pessoas a confiar em Deus. Infelizmente, se nós não praticarmos essas ações, se nós não conhecermos a Deus e o seu amor, que não tem como conhecer a Deus e não conhecer seu amor, a gente não vai conseguir levar as pessoas até a Cristo. As pessoas vão continuar ainda doentes espiritualmente, doentes na mente e muitas vezes atrofiadas fisicamente de verdade. Deus confiou aos discípulos de Jesus o ide pregar o evangelho e no meu nome. Aí ele vai falando quais são as credenciais de um discípulo. Vocês vão pregar, vocês vão orar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão vestir, vocês vão calçar, vocês vão ser úteis, vocês vão amar. Um dos maiores mandamentos é serviço. Ele mesmo deixou exemplos, pois ele era Deus e mestre e Senhor.
mas ele serviu. Ele ensinou os apóstolos a servir. Quem quer ser grande, sirva os pequenos. Não adianta querermos ser servidos sem antes servir ninguém. E lavou os pés do discípulo. Não foi como um protesto, mas foi como um ensinamento. Ensinando a eles como um dever de cuidar, como um dever de prestar serviços. E essa missão ele ensinou para nós e deixou esse exemplo para a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente e nos faz compreender que nós estamos aqui para servir. Não é para ser tipo... Quando eu digo servir, não é para você se deixar ser humilhado por ninguém. Não. É quando numa necessidade sermos úteis na vida de alguém. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor.